Samuel, capítulo de número 21, verso de número 8. Quando você vai localizando aí na sua Bíblia, eu quero louvar a Deus pela vida do Isaac, sua esposa. Deus abençoe, Rani. Você sabe que você mora aqui e não paga aluguel. Gratidão pela sua vida, pela sua casa. Deus abençoe a vida do pastor Charles, toda a comitiva de obreiros, presbíteros, o missionário Alex que está aqui do meu lado. Alegra muito meu coração. E quando eu estou na presença desses homens, eu fico até nervoso, pastor. Mas é glória de Deus. Maravilha. Quem encontrou a palavra do Senhor? 1 Samuel, capítulo de número 21, verso de número 8. Deus me direcionou uma palavra ao seu coração. E quando o missionário Alex trouxe uma rápida saudação aqui, tem pontes que Deus faz no decorrer do culto que Ele confirma o que Ele quer falar com a igreja do Senhor. Analise essa leitura aí comigo, que é bem pequenininha, nós vamos ler só 2 versículos, mas vai dizer assim: E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: Não tem aqui lança ou espada de mão, pois eu não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas. Perante a ordem do rei era urgente. E o sacerdote lhe respondeu: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale de Elá, esta espada está aqui, envolta em um pano atrás do efode. E se você deseja pegar esta espada, tome-a, pois não há nenhuma outra arma aqui senão esta. E Davi disse: Não há outra semelhante a esta. Traga-me. Feche o seu olho nessa noite. Pai querido, Espírito Santo de Deus, eu quero te fazer um pedido nesse momento, Senhor. Abre agora, Pai, o entendimento da tua noiva, Senhor. Abre o coração, a mente. Retira todo o cansaço, todo o desânimo, para que a tua igreja, a partir desse momento, possa começar a receber a tua palavra. Que esta mesma palavra possa nessa noite penetrar o nosso coração. Que essa mesma palavra possa nessa noite, Senhor, gerar frutos dentro da nossa vida e da nossa alma. Assim, Senhor, nós possamos sair daqui nessa noite cheios da tua presença e cheios da tua palavra. É assim que nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sempre. Louvado seja Deus. Eu quero ser breve ao passar o que Deus colocou no meu coração através desse vídeo. Mas quando nós olhamos para o texto que foi mencionado nessa noite, eu preciso da sua atenção aqui por alguns minutos, por favor. Você vai observar que a nação de Israel clama por um rei. A nação de Israel clama por alguém que possa governar, por alguém que possa estruturar e estabilizar aquela nação. Quando a nação clama por um rei, a Bíblia vai dizer que Deus separa um homem por nome Saul. Este é o primeiro rei a sentar na cadeira e no trono de Isaac e a reinar sobre Israel. Mas o texto vai continuar nos dizendo e nos contando que este mesmo homem vai ter um início de reinado inigualável. Quem sabe um dos melhores reinados, dos melhores reis. Mas a história vai dizer que quando chega a um certo ponto do seu reinado, agora ele vai desobedecer uma ordem
diz que Deus envia o profeta Samuel e diz a ele: não desça o sacrifício antes que o sacerdote volte. Quando ele escuta a ordem, desobedece. Aí a Bíblia diz que o Senhor brada com o profeta e diz: Samuel, Samuel, eu, o Senhor, não me agradei de Saul, mas segundo meu coração eu já encontrei um para colocar no seu lugar. Porque o que eu tenho que aprender é que todas as vezes que eu resolvo desobedecer uma ordem direta do Senhor, eu estou propício, Isaac, a perder a minha cadeira de reinado. Tem gente perdendo a cadeira de reinado, não é porque não sabe ser rei, não é porque não tem estrutura para reinar, não é porque não tem cacife para comandar a nação, é porque não sabe obedecer a ordem do Senhor. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite, está me dizendo: se a minha ordem for para marchar, marcha. Mas se a minha voz disse para você parar, escuta a voz do Senhor. Quando Deus diz: eu já encontrei alguém segundo o meu coração, aí eu acho interessante o texto parafrasear assim, ó: e viu o Senhor a Davi por detrás das ovelhas malhadas do Samuel. Davi, dentre os 8 irmãos, foi o único que não serviu para ir para o exército de Israel. Sendo assim, seu pai o destinou a ser pastor de ovelhas. Pastoreando ovelhas, ele ficou esquecido no campo. Aí o texto está dizendo que ele, esquecido no campo, de trás das ovelhas malhadas do seu pai, a ótica do Senhor o analisou. Quando a ótica do Senhor o analisou, aí Deus está dizendo: encontrei um segundo no meu coração. Por quê? Porque a ótica dele te vê aonde ninguém consegue te enxergar. Aonde alguém está olhando, está vendo as ovelhas, Deus está olhando e está vendo Davi. E está dizendo: é esse que eu vou levantar. Mas olha aqui. Há um processo no meio desse campo. Há um processo no meio desse cuidar de ovelhas. Há um processo nessa história tão linda que diz que Davi no campo enfrenta urso, enfrenta leão. Porque se você para pensar, sendo Davi dos 8 o rejeitado, sendo Davi dos 8 aquele que não entra pela porta da frente, sendo Davi dos 8 irmãos aquele que o pai não quer receber, a primeira coisa que podia ter passado no coração de Davi é: eu vou abandonar as ovelhas do meu pai. Eu estou saindo do campo, eu estou indo embora e eu não volto mais, porque os meus irmãos têm lugar na mesa, mas eu estou esquecido aqui no campo. Só que tem uma coisa, missionário Alex: quem é obediente à voz do pai, ele permanece no campo, mesmo detrás das ovelhas paradas, mesmo no esquecimento, mesmo que você está observando o cenário e está dizendo: ninguém está me vendo, ninguém está me enxergando. Deus ainda está te vendo, Deus ainda te escuta. O processo não está na batalha, o processo está no campo. Porque na batalha você está em evidência, na batalha você está em destaque, na batalha quem olha te vê no cenário de guerra. Agora no campo, pastor Charles, ninguém te vê cuidando das ovelhas. Ninguém te vê quando você é um mero pastor esquecido no campo. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou te treinando fora
pastoreando as ovelhas de seu pai. E aí o texto vai mencionar, pastor Chaves, que em certo tempo, seu pai o chama e dá uma ordem a Davi. Porque ele vai dizer: Davi, vai ao campo de batalha. Mas você não vai ao campo de batalha para guerrear. Você vai ao campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. Agora imagina você, Davi tomando uma bolsa cheia de alimentos, saindo em direção ao campo de batalha, e a expectativa dele é bater no campo, deixar o alimento para os irmãos e voltar para casa. Só que Deus preparou o cenário para encaixar ele dentro do campo de batalha. Aí sabe aquela batalha que você está dizendo: Senhor, afasta de mim, Senhor, tira de mim essa guerra, Senhor, tira de mim esse conflito. E Deus está dizendo: você nem percebeu, mas eu estou te encaminhando para a guerra. É lá que eu vou mostrar que eu sou Deus da tua história. É lá que eu vou mostrar que eu sou Deus da sua. Quando Davi descobre que o gigante afronta a nação de Israel, e durante 40 dias não tem ninguém com coragem para enfrentar o gigante. Analisa comigo o tamanho da guerra. E talvez alguém que estava lá, missionário Alex, estava dizendo: não entra nessa guerra, Davi, que é problema. Estava dizendo: não entra nesse conflito, nessa batalha, Davi. Olha o tamanho desse gigante. Mas enquanto o exército de Israel olhava e via o tamanho do gigante, Davi estava olhando e estava vendo o tamanho da oportunidade. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a partir dessa noite você vai parar de enxergar problema e você vai começar a enxergar a oportunidade da sua vida. Escuta o que eu estou falando aqui, pega no seu coração. Nem todo gigante que Deus posicionou no campo de batalha é problema. Tem gigante que é solução. Tem gigante, Isaac, que é preparação. Tem gigante, Isaac, que é a lapidação do teu ministério. Tem gigante que é desventura. Deus tem esse gigante que vai te fazer crescer. Alguém olhou e disse: é problema. Davi analisou e disse: é a melhor oportunidade da minha vida. Primeiro, vou dizer para os impostos. Segundo, ganho uma filha no rei casamento. Que é a melhor oportunidade que essa? Vou entrar no negócio. Aí tem um problema, Isaac. Quando você decide se posicionar no campo de batalha, alguém vai olhar e vai dizer: não pode. Não desce, não vai conseguir, não vai chegar, não entra que você vai morrer nesse campo de batalha. Alguém está olhando e está dizendo: não pode, porque tem que passar primeiro por Saul. Quando Davi passa por Saul, quem conhece a história sabe que o rei vai dizer: vai ao campo, mas coloca primeiro as minhas armaduras. Aí eu analisei isso, Isaac. Eu disse: por que coloca as minhas armaduras? Não é para Davi proteger, porque Saul sabia que Davi era apenas um menino. Mas Saul analisou a situação e viu que ele era covarde. Porque quem foi escolhido para sentar no trono e não tem coragem de ir à guerra é covarde. Aí Saul estava dizendo assim: eu coloco a minha armadura em Davi. Porque quem olhar no campo de batalha e ver Davi com a minha vestimenta,
vai usar tuas guerras para tirar benefício. Não, você não está aqui não. Diga para ele, a guerra é sua, Deus entrou com você, mas ninguém vai usufruir das suas oportunidades para crescer em cima do meu ministério, para crescer em cima dos teus negócios, em cima da tua vida financeira. Deus está nessa noite.
mesma arma que ele amolou contra você, ele vai ter que ver o Senhor te dando vitória com essa noite. Não precisa se preocupar com levante, não precisa se preocupar com a calúnia. Deus está no negócio, você não arrega o pé dessa guerra enquanto a vitória não está na tua vida. Somar no teu ministério, na tua vida, sentar na tua casa, mas não pode, sabe por quê, Isaac? Porque olha para você e te vê como uma ameaça ministerial. Síndrome de Saul, já vou falar disso, irmão. Isso tem que tomar conta das igrejas, mano. É terrível, pastor Charles. A síndrome de Saul não é querendo tomar meu ministério, está querendo tomar minha cadeira, está querendo tomar meu culto, está querendo manipular o símbolo do Senhor. Deus está removendo essas pessoas de perto do outro. Para com isso, irmão. Você não tem cadeira aqui dentro, não. Lembra quando o Salão, quando foi tomar o reinado de Davi, Davi disse: pega a cadeira para você, fica com ela. No meio da perseguição, porque pensa numa dor, Isaac. É quando você está sendo perseguido sem defeito. Davi não fez nada, irmão. Saul quer matar Davi. Davi não se levantou uma espada contra Saul. Saul está vindo atrás de Davi. No meio daquela angústia, Saul chega em Nobi, Davi chega em Nobi, perdão, encontra com o sacerdote Elimelec. E a pergunta que ele fez no texto que nós lemos nessa noite avivou meu coração. Porque ele vai perguntar para o sacerdote: tem aqui no templo alguma arma que eu possa usar? Por quê, irmão? Porque o negócio do crente andar desarmado não dá certo, pastor Charles. Não dá certo. A pressa foi tanta para sair que o texto está dizendo que Davi esqueceu as suas armas. Diga para quem está do seu lado: sem arma você não pode lutar. Diga para ele: sem arma você é uma presa fácil para Satanás. Agora, se você é profeta mesmo, chacoalha o nome que está do seu lado e diga para ele: sem armas você não fica mais. Diga para ele: porque nessa noite o Senhor está te ganhando aqui. Você viu o texto da noite? O sacerdote está dizendo aqui: não, aqui não tem armas. No templo não tem armas.
A Bíblia diz: meu profeta, meu profeta. Lembra da espada de Golias? A espada do vale de Elá, da batalha que tu venceu lá atrás, Davi. A espada que você enterrou porque você achou que não ia precisar mais. A espada que você guardou porque você achou que não ia usar mais. Ela está aqui no templo guardada. Irmão, quando o sacerdote falou para Davi isso, as forças voltaram para o corpo de Davi. A alegria tomou conta do coração dele. E quando eu olho para o versículo de número 9, eu vejo Davi dizer: traga esta arma, porque não poderia ter outra melhor do que esta. Davi começou a entender, Isaac, o que a igreja vai entender aqui nessa noite é que a guerra era nova, a perseguição era nova, a luta era nova, a batalha era nova, mas a arma para vencer aquela guerra continuava sendo a mesma. E deixa eu falar para quem é crente aqui nessa noite que a arma de vencer a batalha não mudou, é a mesma. Qual é essa arma, pastor? É joelho dobrado, é oração na madrugada, é consagração, é sabotante desse monte, é jejum, é vida no altar, é orar com Cristo. Deus está dizendo para mim aqui nessa noite: a guerra pode até ser nova, a luta pode até ser nova, mas a arma para vencer continua sendo a mesma. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Meu irmão, a guerra é nova. Diga: a batalha é nova. Diga: mas a arma continua sendo a mesma. Ele mandou a canoa descer. Diga para ele: se você tem coragem, se não tiver, deixa para lá. Mas se tem coragem, diga para ele: a arma continua sendo o joelho no chão. Diga para ele: a arma continua sendo jejum e oração. Diga para ele: quanto tempo faz que tu não tranca a porta do teu quarto e chora de madrugada? Diga para ele: quanto tempo faz que você não chama o papai de teu amigo? Quanto tempo faz que você não diz: Deus, entra aqui no meu quarto e me abraça? A depressão me pegou, a ansiedade me pegou, mas eu preciso ouvir a tua voz, papai. A arma ainda é a mesma. Se você pode, segura a mão de quem está do seu lado agora. Aleluia, Jesus. Segura a mão de quem está do seu lado. Diga para ele: irmão, algo novo vai acontecer nessa noite. Diga para ele: você não veio aqui à toa por um convite qualquer. Diga para ele: eu sou agente. Eu só vou soltar a tua mão nessa noite depois que o Espírito Santo tomar a tua vida, a tua e a vida de quem está do nosso lado. Diga para ele: eu não abro mão de você sair daqui nessa noite com arma nova. Começa a orar.
declarando com os teus. Aí o Espírito bradou no meu coração. Eu estava no meu trabalho a hora que eu recebi aquela mensagem. E o Espírito Santo me disse assim: eu só permiti concretizar essa data, porque eu preciso que você diga algo ao meu cérebro. Se a igreja pode, estende a mão para cá, toda a igreja. E o casal estende a mão para receber de mão aberta. Posso falar que Deus está mandando? Sabe por que tanta luta? E tu sentou naquela cadeira e disse assim: Senhor, o ano de 2025 está diferente de tudo que eu planejei para a minha vida. Sabe por que tanta guerra? Eu estou falando de algo espiritual aqui, Isaac. E quantas vezes a vontade foi de parar e ficar quietinho. Mas tudo que eu preguei aqui nessa noite foi Deus te dizendo: eu estou nessa noite começando a remover algumas pessoas de perto do seu ciclo. Glórias a Deus. E não é por causa de ti, não, é por causa que eu ouvi uma oração da minha serva dizendo assim: Senhor, o que não for da tua parte, começa a remover do perto. Lá mandou a cama, sabe a cama. E Deus está dizendo: eu estou mencionando um novo ciclo sobre a tua história, o teu ministério nessa noite. Quantas foram as vezes que tu sentou e disse: Deus, chega a vez de tanta gente, por que não chega a minha, Pai? Tanta gente, Senhor, está sendo honrada e parece que a minha vez não vai chegar. É Deus te dizendo: estou te treinando no campo, no secreto. Ei, Davi, ninguém te viu, mas eu te vi por detrás das ovelhas malhadas. E nessa noite Deus permitiu eu pisar nesse altar para te entregar o recado da parte do Senhor. Lapido o teu chão nessa noite, a tua casa, porque ministério sem alicerce não permanece de pé. O ataque do inimigo ia ser lá dentro, o ataque do inimigo ia ser lá no financeiro, lá no secreto, onde ninguém vê, mas dói. Está dizendo: enquanto a igreja está de mão levantada, eu estou cumprindo a tua casa agora, revestindo a tua casa agora, meu servo. Antes do ministério vir para fora, vai haver água aqui dentro, vai haver água aqui dentro. E Deus está mandando eu te dizer: esse ano é ano de cair comendo a minha palavra. Medita nela noite e dia, noite e dia. Entra nos estudos, entra na intimidade, desce comigo nas madrugadas, porque eu vou te revelar coisas ainda esse ano. Querendo tocando a sépia, cama supra. Em fevereiro do ano de 2026 será a data que eu vou assoprar o teu ministério sobre essa nação, porque eles estão no controle da tua história, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga a Deus: eu recebo tudo que o Senhor preparou para mim.
Deus, eu saio daqui nessa noite, mas eu tomei posse das minhas armas, e eu vou sair daqui para guerrear a partir dessa noite. Quem pode de mão levantada aplauda ao Senhor mais forte que você.